Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já tinha vontade há bastante tempo de vir embora para cá. Lá em Medianeira, eu tinha meu trabalho, tinha um salário razoável, dava para me manter, mas sabe quando você sente que a vida está parada? Eu tinha alguns parentes que moravam aqui em Curitiba. Um tio parte de pai, um primo de uma tia por parte de mãe, e sempre que eu conversava com algum deles, aquela vontade de vir embora só se acendia. Então, acabei aproveitando as minhas férias e vim para cá com a minha namorada. Mas em vez de simplesmente passear, gastei sola de sapato atrás de um serviço. Quem não gostou muito foi ela, né? A Laís ficou brava comigo. Espalhei um monte de currículo, preenchi uma infinidade de ficha em agências de emprego, empresas, e fiquei na expectativa. No entanto, somente depois que voltamos à Medianeira, recebi alguns retornos. Lembro da Laís perguntando assim, até meio preocupada: mas e se alguma empresa te chamar, Fernando? Ué, aí eu vou pra lá. Mas e eu e a gente? Como que a gente vai ficar? Olha, eu não sei se eu quero morar naquele lugar, viu? Depois a gente vê isso, tá? O importante é dar o primeiro passo. Ela não queria que eu viesse. Nunca concordou muito com essa minha vontade de me mudar. E sempre também demonstrava que não queria sair de lá. Já estávamos juntos há pouco mais de 2 anos. E é claro, tínhamos planos de casar, formar uma família, até porque a gente se amava. Mas ela vivia metendo um medo, assim, sabe, com essa ideia que eu tinha. Se você realmente se mudar para Curitiba, não sei como vai ser, viu? Eu não quero sair daqui. Antes de terminar as minhas férias, acabei voltando para cá. Recebi contato de 3 empresas para fazer uma entrevista. E no fim, para minha satisfação, acabei me acertando com uma delas. Eu já tinha conversado com meu tio e, se tudo desse certo, ele concordou de me hospedar por uns tempos, até eu ter condição de ter um apartamento, de alugar uma casa. A Laís não gostou nada, sabe? Ficou brava comigo. Chegou a dizer que se eu viesse, estaria tudo acabado entre nós, porque ela não vinha. E não queria também namorar à distância. Olha, foi difícil colocar na cabeça dessa mulher que seria melhor não só para mim, mas para nós dois. Até porque eu estava pensando no nosso futuro. No dia quando eu embarquei, eu falei para ela: Laís, logo você está morando lá comigo. A gente casa, aluga um cantinho, você vai ver, vai dar tudo certo. Ela não fez nenhum comentário, só me olhou com aquela cara, né, meio desanimada assim. Olha, eu também não queria ficar longe dela, mas era uma coisa temporária. Logo estaríamos juntos de novo, sabe? A gente precisava fazer um pouco de força, né, para dar certo. E se eu disser que foi fácil, estaria mentindo. No começo, bateu até um certo arrependimento. Só que não tinha mais como voltar atrás. Não tinha, eu também não queria. Ali na casa do tio, eu dividia o quarto com o meu primo. Ele tinha 12 anos. Eu sabia que atrapalhava um pouco a rotina dele. Senti, inclusive, que ele não gostou muito da minha presença, né? Porque eu acabei tirando um pouco da liberdade dele. Eu e a Laís, a gente se falava todos os dias. E sempre dava um jeitinho de vê-la quando era possível. Ela também vinha me ver de vez em quando. E dormia comigo ali no quarto. Quando isso acontecia, meu primo se ajeitava no sofá. E eu sabia, eu percebia que ele ficava assim, meio bicudo. Em resumo, depois de 10 meses vivendo desse jeito, eu a convenci a vir embora para cá.
Conversamos muito, eu prometi alugar um canto pra gente logo que eu pudesse. Isso daria 2, 3 meses no máximo. E ela ficou animada. E foi o que de fato aconteceu. Ficamos algumas semanas ainda ali na casa do tio, até que eu consegui encontrar um pequeno apartamento já semi-mobiliado para nós dois. Ficava ali mesmo no bairro, pertinho da casa do tio. O problema foi que antes de ela arranjar um emprego, aconteceu um desentendimento feio entre ela e a mulher do meu tio. Apesar de termos nos mudado, a gente vivia ali na casa deles, final de semana principalmente. E um dia aconteceu uma coisa que eu, sinceramente, não esperava. As duas brigaram. Sabe, coisa assim, meio séria. Só que o que me deixou mais desconfiado foi o motivo dessa briga. A tia Nancy estava com ciúme do meu tio por causa da Laís. Sabe, na hora, eu não entendi nada. Como assim ciúme? A troco de quê? Olha, quando eu escutei a tia Nancy falando aquilo, sabe, brava com a Laís, me senti muito mal, porque você pensa que eu já não notei teu jeito para cima do Jorge? Você pode levar na conversa o bobo do Fernando, mas a mim você não me engana. O tio tentou apaziguar. Que isso, Nancy? Ficou doida? Pra que falar com a menina desse jeito? De onde que você tirou isso? A tia, no entanto, encrespou até com ele. E você também não venha querer me tirar do sério não, viu, Jorge? Que eu também já tô até aqui com você, viu? Você é outro safado. Olha, eu fiquei escutando aquilo e, sinceramente, não sabia o que pensar. Será que está acontecendo alguma coisa que eu não sei? A tia Nancy parecia convencida de que alguma coisa estava acontecendo entre a Laís e o tio. Imagina o estado como eu fiquei. O pior foi que, em vez de defender a minha namorada, eu fiquei tão desatinado que comecei a fazer perguntas. Sabe, porque, sei lá, a tia Nancy não ia falar aquilo tudo de graça, se não soubesse de alguma coisa. A Laís chorou um monte nesse dia. E não gostou da minha atitude, porque ela queria que eu a tivesse defendido. Isso acabou nos deixando muito estremecidos um pro outro. O pior é que depois que fomos para casa, eu continuei desconfiado. Escuta, por que a tia falou aquelas coisas, hein, Laís? Você tá se insinuando pro tio? Ela negou. Chamou a tia de louca. E aproveitou para dizer que eu estava ficando louco também. O problema foi que esse acontecimento mexeu com a minha cabeça. Passamos o fim de semana todo sem falar um com o outro. Ela ficou no canto dela, eu fiquei no meu, mas eu não imaginei que ela fosse tomar a decisão de voltar lá para meio de janeiro. Quando cheguei do serviço, ela já estava com a passagem comprada, a mala feita. A gente até conversou, só que não teve jeito. Ela já estava decidida. Notei que ela estava muito magoada comigo. Eu até entendi, sabe, porque eu fiquei meio desatinado mesmo com aquela conversa da tia, mas, repito, não esperava que ela fosse tomar aquela atitude assim e de um dia para o outro. Quando a gente conversou, ela inclusive colocou a mágoa dela em cima de mim. Que tipo de namorado que é você, hein, Fernando? Quer dizer, que tipo de marido, né? Já que a gente tá morando junto, em vez de me defender, ficar do meu lado, ainda ficou me acusando.
Quer saber de uma coisa? Foi um erro ter vindo embora pra cá, viu? Essa não é a vida que eu quero pra mim. Tentei até o último instante fazê-la desistir de voltar. Só que não teve jeito. Me propus a ir com ela até a rodoviária, mas nem isso ela quis. Naturalmente que também fiquei muito triste, porque não era isso que eu queria. Conversei com meu tio depois. Ele pediu desculpa, disse que não sabia de onde que a tia tinha tirado aquela ideia, sabe? Jurou que nunca tinha dado em cima da Laís, que jamais seria capaz. E naturalmente também conversei com a tia. Mas ela continuou afirmando que a Laís andava se insinuando pro tio. Chegou a dizer: desde a primeira vez que essa menina botou os pés aqui em casa, Fernando, que eu já senti uma energia negativa nela, viu? Não falei nada em respeito a você. Mas a senhora viu ela fazendo o que exatamente em relação ao tio? Ela ficou me olhando assim, sabe? Balançando a cabeça. Até que falou. Sabe, eu fiquei olhando para a cara dela, esperando que ela dissesse alguma coisa. Às vezes, acho que você é até meio ingênuo, sabia? Você vai dizer que nunca reparou no jeito dela com o Jorge? Olha, se deixasse, ela seria capaz de sentar no colo dele. Olha, as coisas que a minha tia me disse me deixaram sem saber o que pensar. Eu nunca tinha reparado que a Laís fazia esse tipo de coisa. Sabe, sei lá. Enfim, o fato é que apesar de todas as coisas que a tia falou, e mesmo depois que a Laís voltou lá para Medianeira, tentei me acertar com ela de todas as formas possíveis, até porque a amava. Sempre que a gente conversava, eu pedia desculpas, falava que não tinha ficado do lado da tia, que acreditava nela, perguntava quando que ela queria voltar, mas ela sempre dizia a mesma coisa. Pra aí eu não volto nunca mais, Fernando. Pra começar, não me acostumei a ir. E já que você quis tanto ir embora, que fique aí então, só que sozinho, porque eu não vou. Até sobre sentimentos a gente falou. Perguntei se ela ainda gostava de mim. Mas sabe, ela não disse coisa com coisa. Até meio que fugiu da pergunta. Sabe o que eu cheguei a pensar? Que ela tivesse arrependido de ter vindo embora. Sabe, não gostasse mais de mim. Aí usou aquele desentendimento lá com a tia para ir embora de novo, para voltar. E a verdade é que ela realmente não voltou nunca mais. Pior, como a gente continuou se falando, chegou num ponto que ela falou aquilo. Olha, Fernando, não faz nenhum sentido a gente continuar levando esse relacionamento, viu? Esse negócio de namorar à distância, eu andei pensando e acho melhor a gente terminar de vez. Você vive a tua vida aí e eu também vivo a minha aqui. Laís, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu não quero terminar com você. Você pode até não querer, mas infelizmente é o que eu quero. Não tem sentido esse namoro. Eu não aceitei. Sabe, cheguei a viajar lá para Medianeira para fazer ela mudar de ideia, reverter aquela decisão, mas nem mesmo a gente conversando pessoalmente, eu implorando, nem assim ela quis voltar atrás. E ainda fez questão de deixar muito claro que o fato de eu não tê-la defendido aquele dia da discussão lá com a minha tia, pesou muito na sua decisão. Foi a pior viagem de volta que eu já fiz. Voltei arrasado. Depois do que aconteceu, acabei até me afastando lá da casa do tio.
nem tinha como ser diferente, né? Mesmo que fosse tudo mentira, coisa da cabeça da tia Nancy, e olha, eu até acreditava que fosse, eu não me sentia mais à vontade lá para ficar perto daqueles dois. Comecei a me sentir tão sozinho por conta disso. E às vezes batia até o arrependimento por ter vindo para cá. Volta e meia eu ainda conversava com a Laís. Apesar de ela ter terminado tudo comigo. Tentava, sabe, uma reconciliação. Mas parecia que ela realmente não estava disposta. Perto de fazer 6 meses que ela tinha voltado para lá, conversei com ela e entre uma coisa e outra falei: Laís, tô querendo dar um pulinho aí esse final de semana. Queria muito te ver. Fernando, melhor não, tá? Aliás, eu não quero que você venha. Não quer? Mas não quer por quê? Porque eu não quero. Pronto. Ó, se você quiser vir para ver a tua família, teus parentes, tudo bem. Mas se for por minha causa, não venha. Olha, eu fiquei tão amargurado pelo modo como ela falou aquilo. Mesmo assim, viajei para lá. Na verdade, estava decidido que ia falar com ela. De um jeito ou de outro, eu ia conversar com ela de novo. Ia fazer uma última tentativa de reconciliação. Cheguei, me instalei ali na casa do meu pai, descansei um pouco e depois fui até a casa dela. Senti que a mãe dela ficou surpresa quando me viu ali, até meio desconfiada. E quando perguntei pela Laís, ela respondeu naquela base: a Laís não tá, Fernando. Fiquei surpreso, porque era cedo ainda. Perguntei onde que ela tinha ido. No que a mãe dela respondeu: pelo jeito faz tempo que vocês não se falam, né? Parece que ela não te contou que... Eu falei com ela essa semana mesmo. Mas não me contou o quê? Olha, melhor deixar que ela converse com você direto, tá? Liga para ela depois. Conversa. Olha, eu fiquei sem entender nada. E até preocupado. Porque a mãe dela estava muito esquisita. Eu até liguei para a Laís, mas o celular estava desligado ou fora de área. Naqueles últimos tempos, isso andava acontecendo assim meio que direto. Eu achava até que ela fazia aquilo de propósito, só para não falar comigo. Como eu estava com o carro do meu pai, aproveitei para dar umas voltas ali pela cidade. Depois fui atrás dela de novo. E segundo sua mãe, ela ainda não tinha voltado. Somente à noite consegui ficar frente a frente com a Laís. Mas ela não parecia nada feliz quando me viu. O que você está fazendo aqui, Fernando? Eu pedi tanto para você não vir. Pois é, mas é que eu precisava conversar com você, Laís. A gente não pode continuar desse jeito. Desse jeito como, Fernando? A gente terminou. Será que você não entendeu ainda? Aliás, eu tenho uma coisa para te contar, viu? Eu tô com outra pessoa. Como é que é? Como assim com outra pessoa? Que pessoa é essa? Você não conhece. Ele nem é daqui. Mas como assim, Laís? Que história é essa? Como que vocês se conheceram? Isso não vem ao caso. O que importa é que nós estamos juntos. E eu não quero que você atrapalhe. E tem mais. Se você quer saber, eu tô até esperando um filho dele. Esperando? Não, você tá brincando comigo. Mas que brincando? Será que você não entendeu ainda? Eu descobri 2 semanas atrás. Tô grávida. Meu Deus, mas...
Você não pode estar falando sério. Olha, juro por Deus, eu não acreditei num primeiro momento. Pensei que ele estivesse dizendo aquilo para, sei lá, para que eu fosse embora, para se livrar de mim. Só que depois, a mãe dela me confirmou tudo. Ela estava grávida desse outro cara que eu nem sabia quem era. Ela não quis continuar comigo por causa da distância. Sabe? Quer dizer, não só por isso, né? Mas por tudo aquilo que aconteceu. Inclusive aquela história lá envolvendo o meu tio, a minha tia. Mas aceitou ficar com esse cara, que segundo eu descobri, era de Foz do Iguaçu. Tudo bem que Foz é ali do lado, né? É perto. Só que mesmo assim, ela ainda engravidou do cara. Tudo isso sem eu saber de nada. Por isso que ela terminou comigo. Por isso que ela falou que não queria que eu fosse pra lá, lógico, né? Não queria que eu encontrasse, se bem que o cara nem tava lá, né? Enquanto eu pensava nela, enquanto eu imaginava um jeito da gente se reconciliar, enquanto eu sofria de saudade, me mordia de arrependimento por estarmos separados, ela refazia a sua vida nos braços desse outro. Até engravidou dele. Olha, tudo aconteceu tão rápido que tem hora que eu penso e não consigo nem acreditar. Foi o pior momento da minha vida. Quando eu soube que ele estava com esse outro cara que eu nem sabia que existia. E pior do que isso, tinha engravidado dele. Não imaginei que fosse voltar para cá tão destruído, tão desanimado, que a vida fosse perder o sentido para mim. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Voltei para cá desiludido. Voltei para cá sem vontade nenhuma de viver. Que Deus me perdoe, mas é isso que eu estou sentindo. Acho que me precipitei, sabe? Em todos os sentidos. Não devia ter vindo embora para cá. Não devia ter ficado longe dela. Não devia tê-la deixado voltar. Fiz tanta coisa errada, meu Deus. Tanta coisa que acabou me afastando dela. Só que agora, infelizmente, é tarde para ficar lamentando, né? Ou será que, mesmo que fosse tudo diferente, ela ia acabar desgostando de mim de um jeito ou de outro? Como será que ela conheceu esse cara? Se o cara é de Foz do Iguaçu, será que ela foi para lá ou ele veio para cá? Sabe, tem horas que eu penso, mesmo que eu ficasse lá, do lado dela, o tempo todo, quem sabe estivesse escrito que a gente ia se separar. Porque nada deu certo depois que eu decidi que nada deu certo nessa minha vida há muito tempo. Vim pra cá, a trouxe pra junto de mim, algum tempo depois. Depois houve aquela discussão logo com a tia, até hoje que eu penso naquele assunto. E depois ela voltou, conheceu esse cara, mas assim, a toque de caixa. E quando eu voltei, a minha vida estava destruída. Eu ainda não sabia, mas a minha vida já estava destruída.